Quero ler com vocês algumas porções do livro de Jó, no capítulo 21. Aqui ele nos fala a partir do verso 7. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha. Suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como a um rebanho, e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. É uma passagem difícil, dura, mas é a realidade, conforme Jó a interpreta a partir do que ele observa no seu quadro de angústia. A arte, ela muitas vezes é muito mais agradável do que a realidade. Isso em seus vários aspectos. Você pode ouvir Jorge Benjor falando da amada que ele espera. Diz que a espera é difícil, mas ele espera cantando. Bom, ele espera a amada dele cantando, que é um colírio, para os seus olhos. Eu também esperei, não digo cantando, mas com uma certa tensão e alegria, esperei a minha esposa no altar, que se atrasara, vindo num carro do cunhado, que mais parecia um camburão. Mas eu esperei com alegria. O difícil é esperar em meio à dor. Mas, como eu disse, a poesia, a arte, a música, ela é mais agradável em geral do que a vida concreta, porque nós projetamos sonhos, desejos, ou apenas porque aquilo faz rima, já que em nossa poesia ocidental a rima é mais importante do que a realidade. Então nós podemos ler Pablo Neruda com alegria, ler a sua autobiografia, que por si só é uma loucura, né? Alguém escreveu autobiografia, mas vai lá, o confesso, o que vivi, parece um homem magnífico. Você lê o seu poema sobre solidão, ou sobre saudade, melhor dizendo, que é belíssimo, belíssimo. Eu já até usei como introdução de um sermão, embora ele fosse um autor marxista, mas isso não vem ao caso, é a graça comum de Deus. Bom, mas eu posso falar sobre isso e admirar o Pablo Neruda, mas isso não me leva a esquecer que ele, quando teve uma filha com defeito, com deficiência, melhor dizendo, a filha que nasceu com a deficiência, ele abandonou e nunca reconheceu Pelé, para dizer mais próximo, o nosso rei do futebol, né, o rei do futebol até chegar Messi. Então, também uma filha que morreu e ele nunca reconheceu a paternidade, embora todos os indícios, até onde me parece, indicavam que era a sua filha. Jean-Jacques Rousseau, um dos teóricos da educação, tinha várias amantes, inclusive a sua criada, e vários filhos, e colocou seus filhos numa creche, num lugar para crianças órfãs, crianças abandonadas. E Rousseau, até hoje é lido com grande proveito, filho de um calvinista, neto de um huguenote, defendia Calvino no contrato social, é muito claro isso, mas as suas teorias educacionais não batiam com o que ele vivia. Mas são poesias, são rimas, são trovas, são coisas muito bonitas.
muito bonitas de serem vistas, serem lidas, mas é difícil compatibilizar essas coisas com a realidade. Você pode observar que até mesmo um marxista, entre a sanidade e a loucura, como Gramsci, admite a dificuldade de você ter um credo que se compatibilize com a sua ação no mundo. Ele não fala dessa forma tão rústica como eu, mas fala da dificuldade de você ter a sua cosmovisão. Ele não usa essa expressão, ele chama às vezes de religião, ideologia ou fé, e agora a forma como você vive essa dificuldade. E ele está correto, isso é difícil para todos nós, para alguns de forma muito mais grave, porque há, no fundo, uma hipocrisia. Para outros, menos problemático, é porque há a questão da tentativa de ser coerente, mas o pecado que nos domina, que quando não nos domina, nos influencia e nos seduz para um caminho oposto àquilo que nós pensamos que seja o correto. Jó é um homem temente a Deus, mas ele está profundamente angustiado, e pelo que ele mostra aqui, a palavra dos seus amigos soavam como ironia, como deboche, né? Ele diz assim no verso 2: ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Tolerai-me, e eu falarei. Então, ele diz que, no verso 34, ele conclui: como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta a falsidade. Ele tem um quadro extremamente difícil da vida, difícil. E, meus irmãos, nós não precisamos nos encontrar numa situação idêntica à de Jó, para que tenhamos uma visão da realidade assim. Parece que tudo dá certo com o ímpio, então, nos versos que eu li aqui, a partir do verso 7, tudo dá certo com o ímpio, eles envelhecem bem, seus filhos estão todos bem, a segurança, a saúde, a alegria aqui banhada, há uma alimentação boa, a música, a festa, e ele contrasta. São esses que disseram: retira-te de nós. Foram esses que falaram para Deus assim. Então parece que servir a Deus é só um fracasso, é só ilusão, é só derrota. Então, digamos assim, ser cristão é um sentimento de sofrimento. Ser cristão é um desejo pela dor. Ser cristão é o mesmo que ser masoquista. Seria algo próximo do que Nietzsche retrata, assim falava Zaratustra, no Et Homo e na Gaia Ciência, quando ele saúda a morte de Deus. Mas a realidade não é essa. Mas este homem, profundamente conhecedor de Deus, um homem que tinha uma comunhão com Deus intensa, basta ler o início do livro. O início do livro, o seu testemunho. Este homem está desesperado. E quando nós olhamos a realidade pela ótica do desespero, tudo se mostra muito mais grave do que é, tudo se mostra definitivo. Então a dor parece definitiva, a angústia parece perpétua, as nossas perdas parecem perdas que nunca mais serão recuperadas, e tudo é assim. E o alívio parece muito provisório, muito tênue. Por isso que eu estou falando do perigo de uma fenomenologia de um homem angustiado, porque a percepção de qualquer um de nós assim é de muita dor, e a tendência é ser uma percepção universalizante. Isso a gente pode observar, então, de duas formas. Primeira, enquanto alguém que sofre, não nos deixemos dominar por isso.
Vejamos além do sofrimento, além da dor. Consideremos a história de nossa vida, a história do cuidado de Deus. Como diz o poeta, pois no passado tu guiaste-nos assim. Olhemos para o futuro com paciência. E você pode observar que, porque aqui o texto que lemos se assemelha muito ao Salmo 10, ao Salmo 73, no primeiro momento, e algumas passagens mesmo em Jó. Mas quando você vai à frente, no capítulo 27 de Jó, 27, versos 14 e 15, ele mostra uma outra percepção. Ele falando do ímpio, ele diz, capítulo 27, 14 e 15, se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. Se o perverso, 16, amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, o inocente repartirá a prata. E ele continua mostrando como o homem que enriquece impiamente, como ele, na realidade, é um homem que vai fracassar. A aparente vitória, aparente sucesso vai se mostrar totalmente falível, totalmente uma derrocada. Uma derrocada. Mas é o mesmo Jó, com a percepção diferente à frente. Então, é preciso que nós tenhamos cautela, paciência no Senhor, como diz o salmista no Salmo 37, né? Confia no Senhor, espera nele, espera em Deus. Uma outra lição que eu destaco é quanto àqueles que lidam com pessoas que estão neste momento. É preciso saber ouvi-las, entender a sua dor, entender o seu lugar nessa existência circunstancialmente, que aquilo não é algo derradeiro, não é algo final, mas é quase que um dito de boca para fora, ainda que momentaneamente ele sinta daquela forma, ele perceba daquela forma. É preciso saber ouvi-las e depois poder consolá-las, exortá-las, redirecioná-las biblicamente. Porque, no fundo, todos nós sabemos que Deus é o Senhor. E mesmo nesta dor toda do salmista, no verso do livro de Jó, melhor, essa dor toda de Jó, no verso 22, lemos: acaso alguém ensinará a ciência a Deus, a ele que julga os que estão nos céus? Alguém vai ensinar a ciência a Deus? Não. Deus sabe o que faz. Deus nos ama e Ele tem o melhor para nós. Aprendamos a confiar nisso nos momentos de dor. Aprendamos a mostrar essa perspectiva para aqueles que estão em momentos de intensa dor, para que restabeleçam suas forças, não simplesmente com um pensamento positivo, mas fruto de uma profunda teologia bíblica e de uma vivência cristã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos console, que Deus nos dê sabedoria. Amém.